Olá para você que acompanha o portal SP Rio Mais, tudo bem? Hoje é dia 16 de maio de 2023 e a gente dá início a mais uma edição do podcast Talk Mais, produzido pelo nosso portal, onde a gente recebe diversos entrevistados da região. E hoje o convidado é Renato Leandro, mais conhecido como Renato do Banhado, que está aqui à minha frente no nosso estúdio, aqui no Jardim Aquários. Ele que é líder comunitário e integrante do movimento Banhado Resiste, que defende a regularização fundiária na comunidade Jardim Nova Esperança, localizada no Banhado, na região central de São José dos Campos. O local é alvo de disputa judicial pela prefeitura há muitos anos e a novela ganhou um novo capítulo hoje. A Justiça fez uma inspeção na área com o objetivo de identificar o seu limite exato e o número de moradores, uma espécie aí de mapeamento. Vamos conversar com o Renato sobre essa ação. E para participar dessa entrevista comigo aqui ao meu lado, o jornalista José Guilherme Ferreira. Bem-vindo, Renato. Obrigado a SP Rio Mais, né, pelo convite. Já era para ter vindo antes, inclusive, né? Teve alguns problemas, audiência e tal. O que importa é que deu certo a sua vinda aqui, né? É isso. E ainda mais num dia que tem notícia, Um dia importante como esse, né? Melhor hoje, então. Melhor ainda, né? Não teria um dia melhor. Contextualizando para quem está nos acompanhando, na última quinta-feira, dia 11, a Justiça determinou que a Prefeitura execute um plano de cadastramento dos moradores antes de tentar retirar a população do local, né, Renato? Ficou um acordo aí entre a comunidade e a prefeitura, e segundo o acordo as famílias poderão sair voluntariamente desde que conheçam as condições de remoção e o ingresso em programas assistenciais. A gente vai ter aqui bastante tempo para falar sobre o que a prefeitura está dizendo, você também expor o lado do movimento, mas para a gente começar esse nosso bate-papo, eu queria que você comentasse um pouco, nos contasse como foi essa visita da Justiça lá até o local, contar um pouco aí desses bastidores, o que rolou por lá? Bom, vou começar pela audiência de conciliação que houve na quinta-feira. Começou que a prefeitura pediu uma reconsideração no pedido, né, sem nenhuma base de fundamento jurídico, só pediu, reconsidera, tal, e a juíza então chamou uma audiência de conciliação. Então, foi membros da Associação de Moradores, foi a Defensoria Pública, foi o Ministério Público, os advogados da Prefeitura, né, e a juíza e tudo mais. E lá a gente definiu alguns acordos, porque assim, a forma que a Prefeitura vinha tentando fazer, muito equivocada. Ela conseguiu um processo de uma liminar na segunda vara da Fazenda, lá no Tribunal de Justiça de São Paulo, né, do Meio Ambiente, aliás, primeiramente alegando como se a gente fosse uma pessoa que acabou de chegar, que invadiu um parque, aquela coisa toda. Então, a partir daí, eles conseguem essa liminar, né, e depois, posteriormente, se prova de fato que está toda equivocada essa liminar, porque a gente antecede a lei do parque, a gente tem como provar, tem vários documentos que comprovam, tem matrícula. Em 2019 a gente comemorou 100 anos de Banhado, tem foto, tem tudo, e a gente não ia promover uma comemoração dessa sem poder justificar e sem poder provar que de fato a gente tem a quantidade de anos que tem. Ali, né, tem descendente de quilombo, de indígena, tem gente ali que mora mais de 60 anos, mas para não fugir muito. E a gente saiu então com um acordo dizendo o seguinte, olha, primeiro que essas condições que a prefeitura colocou no decreto municipal não se aplica, porque no decreto municipal ela só valeria na questão de quem quer sair de forma voluntária. Então, se é uma questão imposta dentro de uma área que a gente já conseguiu comprovar que a gente é muito mais antigo que até as leis dos anos 80, porque tem gente que tem uma lei dos anos 80, né, aquela primeira APA, aquela coisa toda, e a gente antecede todas essas leis. Não que em área de APA, em área de APP, nesse caso, como a gente antecede, a gente não poderia morar no Banhado. Poderia, porque aquele parque, ele existe hoje graças à preservação dos moradores do Banhado, porque a gente tem uma política de preservação ali dentro. A gente não deixa as casas invadir a área da floresta, a gente deixa limpo. Inclusive, a minha mãe é uma das pessoas que mais limpa, porque ela mora na última casa, que já é dentro mesmo da floresta um pouco mais adensada. A gente produz muda das árvores que tem lá dentro para poder plantar mais, para poder melhorar de fato o aspecto da cidade. Que recentemente aprovaram uma termoelétrica e tal, que vai, né, piorar muito a qualidade do ar da cidade, provavelmente. E aí você pega, por exemplo, para quem está no talude lá em cima, olha lá embaixo, só pasto. Naquela parte onde já não é mais a área que a gente mora, que já pertence ao latifundiário, ao pessoal lá de baixo. E aí, né, com todo esse contexto, a juíza achou melhor. Então, chamou essa audiência, a gente fechou
que haveria um cadastramento de todo mundo da área do parque, né? E antes disso, do cadastramento, tá tendo, inclusive hoje, tá terminando agora, deve ter terminado já, um mapeamento com com método de georreferenciamento sofisticadíssimo e 2 tipos de programa para bater se está correto. Porque a metragem anterior, a linha, né, no mapa, a linha de divisão passava por cima de uma casa no mapa. Então, imagina quantos metros de desnível tem essa metragem que eles Então, esse levantamento ele vem para atualizar aqueles dados que existiam lá em 2012, né? Que foi o último levantamento da prefeitura. Ou seja, os anos se passaram e os números mudaram. Seria Não, isso? Pelo contrário. A área do parque, quando o tribunal dá para a prefeitura, ela só considera 5 casas na área do parque. 5, que é a minha, da minha mãe, da dona Fiona, que é a dona Maria, que é a moradora mais antiga da comunidade, diga-se de passagem. Tem o senhor Davi, que é muito antigo também, né, que a diferença do seu Davi para ela é de dias, porque o senhor Davi é senhor, é o líder mais antigo também lá, e ela é mais antiga que ele, ela conta que viu ele chegando com a família dele, que foram namoradinhos quando criança, né, quando adolescente. E assim, e aí a prefeitura falou não, que era um equívoco, que era mais famílias, que não sei o que, aquela coisa toda. E aí a juíza, né, depois daquela negociação toda, a juíza fala, eu me disponho a ir lá no banhado. E foi hoje lá. E foi hoje. Foi hoje Quando vai sair o resultado desse trabalho de hoje? Quer dizer, quando a gente vai saber o número de famílias e qual o traçado do parque? Bom, o traçado do parque provavelmente ainda essa semana, né? Eu acredito que quarta ou quinta nós já temos esses dados. Apesar dos dados já estar lá, a prefeitura já ter entregue, mas aí o acordo ele prevê o seguinte, que a Defensoria Pública tem que ter acesso aos documentos na forma da íntegra, porque eles são que nos defende, para nós também ter acesso aos estudos, porque quem fez os estudos foi a prefeitura. A prefeitura contratou os estudos, então o acordo que a juíza colocou, que as duas partes têm que acompanhar e têm que saber todos os dados que foram colhidos hoje. Então, até esses dados chegarem, a gente não tem essa precisão, mas acredito eu que essa semana a gente vai ter aí a metragem. E aí, posterior a isso, né, que ainda precisa da metragem para saber quais são as casas dentro da área do parque. A gente estava conversando nos bastidores, Renato, você falou que a ida de uma juíza até o banhado é uma coisa nova, né? Não sei se é a primeira vez na história do banhado, enfim, você estava falando que há muitos e muitos anos isso não acontecia. É isso? Olha, eu tô há 16 anos no movimento de luta e conheci várias pessoas de movimento popular, não me lembro deles terem me contado um fato desse, né, de uma juíza aí num local para inspecionar pessoalmente a inspeção jurídica, né? E quando ela desce lá embaixo, é óbvio que ela reconhece pontos da prefeitura, mas reconhece pontos do banhado, né? Ela precisa fazer essa intermediação ali, né? Entender o que está acontecendo, ela é profissional, né, gente? Profissional. Ela não está ali para agradar o Renato do banhado ou a prefeitura. Não, ela está ali para cumprir um trabalho. É por isso que ela foi. Entende? Então, assim... Ela está para conciliar. Exatamente. Então, agora, existe... É possível pacificar essa questão no banhado? Então, só para a gente continuar só um pedacinho de quando a juíza chega lá. Primeiro que a juíza consegue identificar que as casas são antigas. Então já questiona a questão da lei do parque de 2012. Né? Porque quando foi criada a lei do parque foi 2012. E aí ele olha uma casa assim, pô, essa casa deve ter mais de 40 anos. Então é improvável que ela tenha invadido uma área de parque. Com certeza ela já estava aqui quando o parque foi criado. Então assim, ela reconhece também. Mas também reconhece pontos que a prefeitura coloca provavelmente, é óbvio. Então, assim, só do fato dela reconhecer que as casas é mais antiga, significa que nós não só temos razão, como de trouxe as provas, mostrou vídeo, mostrou matrícula, mostrou tudo que a gente tem. Tá tudo no processo. Tudo no processo. E o plano de regularização fundiária, que é onde eu queria chegar. A gente tem um plano de regulação fundiária arquitetado, depois eu mando para vocês em PDF, né? Para quem nos assistir, entra no www.banhadoresiste.org, lá você pode fazer download do plano popular. Na íntegra lá. Na íntegra, não tem nenhum corte, nada. Do jeito que ele foi produzido, tá lá. E esse plano ele foi construído de maneira muito democrática, porque teve vários apoiadores, universidade, concorreu a edital, ganhou prêmios. E aí os moradores participaram das assembleias, que foi feito várias assembleias para construir esse plano. Então, tudo que estava dentro dos termos técnicos, os moradores podiam opinar na área que ele morava. Obviamente não ia chegar ninguém lá dizendo, tem que ter uma piscina aqui. Não, não é isso. Mas os técnicos que nos ajudaram falaram, olha, nessa área, para regularização precisa disso.
E aí os moradores opinaram, ajudaram a construir, da maquete às escritas, às participações, tudo. Até as crianças, no dia, teve um mural para as crianças imaginar o banhado que elas queriam. Então foi muito democrático, inclusive a prefeitura deveria pegar esse plano como exemplo, porque os processos de remoção em São José foram violentos, tá? Pinheirinho, tá? Morro do Regaço, que foi despejado próximo depois do Ano Novo. Era sobre isso que eu ia até comentar com você, Renato, porque nessa conciliação que houve na semana passada, ficou acordado que essa ação que teve hoje lá, essa visita da juíza, seria feita somente com a presença de servidores civis e assistentes sociais, sem a presença da polícia, né? Por outro lado, a prefeitura, ela alega que não é possível identificar o número exato de construções existentes lá, que são alvo da desocupação, por conta da hostilidade em que ela é recebida. Ou seja, por um lado, vocês também não querem a polícia e a prefeitura diz que quem tenta entrar lá também é hostilizado. É possível haver um equilíbrio nessa questão da polícia, das visitas lá dentro? Te falo agora. Hoje a juíza foi sem polícia, sem GCM, não tinha um carro de polícia lá dentro e eles fizeram a metragem com tranquilidade. A juíza foi embora, era meio-dia, eles ainda estão lá fazendo a metragem. Eu não sei onde tem hostilidade nisso. Estão lá, não tem ninguém da prefeitura, não, ninguém da polícia, ninguém da GCM, estão lá sozinhos eles fazendo a metragem, exercendo o trabalho que eles têm que ser feito, e ninguém os impediu. Então, assim, isso já refuta logo de cara o que eles estão colocando, né? Quantas famílias existem lá hoje no banhado? Você tem números? 461 famílias, mais ou menos. 461. Aproximado. Por que acontece? Por que eu falo aproximado? Porque o último cadastro foi feito em 2014. E agora a juíza reconheceu que até no final de 2016. Mas tinha gente presa quando foi ter feito o cadastro, tinha gente doente, tinha pessoas que na época eram de menores e é filho de pessoas que são cadastrados. Essas pessoas já não são mais de menores, são de maiores, já formou uma outra família. E aí quando a família tem um terreno maior, faz um puxadinho, porque a família é uma nova família. E a gente sempre brigou com a prefeitura dizendo que tinha que reconhecer o cadastro desses filhos, porque eles são nativos de lá. Entendeu? Eles Sim, então esse novo cadastro é bom, né? Que se identifique. Mas esse cadastro só vem porque eles têm a intenção de retirar. E esse cadastro só vai valer. Esse novo cadastro só vale para a área determinada do parque. Então quem está fora não vai ser cadastrado. Independente por que razão foi feito, mas do ponto de vista para a própria comunidade, com certeza. É importante saber quantas pessoas tem direitinho, né? Agora, aproveitando essa coisa da polícia, né? A polícia, ela tem estado lá presente, por ali, né? Nas entradas e tal. E o que a prefeitura diz é que é preciso porque a comunidade é refém do tráfico. Eu sei que não é bem assim, mas existe o tráfico, né? Ou não? Cara, eu vou te falar uma única coisa. Me aponta um bairro que não tem, a gente discute isso da maneira que você quiser. Eu acho que sim. Mas então não é essa imagem foi construída. Não foi. Ali embaixo hoje, pra você ter noção, a juíza desceu lá. Ela viu plantio de verdura de larga escala, ela viu criação de animais. Inclusive ontem na mídia saiu. Lá pessoas catando reciclagem. Pessoas que, né, como não tem serviço público lá embaixo direito, que só tem a caçamba, as pessoas têm que limpar o próprio bairro, limpar a rua, aquela coisa toda. Então a pessoa tem que desdobrar do horário de trabalho para poder fazer cada uma partezinha ali para poder manter limpo. Já houve isso lá? Quer dizer, outros serviços públicos? Tinha a Fundaz, né, Fundação Hélio Augusto de Souza, que foi demolida em 2011. E foi demolida de uma maneira totalmente arbitrária, porque diziam para nós que jamais iam tirar a Fundaz. A Fundaz, várias crianças e jovens iam na Fundaz, comiam, faziam curso, depois ia para o CEPAS, ia para a fábrica, não sei para onde, sabe? A dinâmica da vida era outra. E na época a Defensoria Pública pediu, inclusive, que não fizesse isso, porque aquilo determinava o futuro de várias crianças. E aí um governo na época, que derruba um centro de referência que vai construir futuros das crianças, o que ele pode dizer para nós por que ele fez isso? Atendimento de saúde tinha? Tinha. Domiciliar, inclusive. Tinha creche, tiraram. Imagina para as mães que trabalhavam não ter mais a creche. O impacto que isso não causa, principalmente nas mulheres. Porque geralmente é as mulheres que sofrem mais. Renato, como que vocês veem a proposta da prefeitura, né? Em dezembro de 2022, agora no fim do ano, a prefeitura oficializou, né, uma nova possível solução para resolver
esse impasse. Eu até separei aqui para contextualizar para quem está nos acompanhando. Né? É um programa de transferência para aqueles que queiram sair da comunidade com direito à indenização de 110 mil, auxílio mudança de R$ 2.300 e auxílio demolição de R$ 2.700. O que você, como líder da comunidade, acha desse modelo? É o suficiente? Não é suficiente e ainda gera vários problemas. Por quê? No passado recente, a prefeitura derrubava a casa e deixava o entulho. E deixa o entulho. Tem um processo contra a prefeitura que, inclusive, ela pagou multa, porque deixou o entulho lá. Aí eles falam que a gente biodegrada o meio ambiente, mas as maiores poluição que foi deixada lá foi quando derrubaram as casas, porque o acordo era as pessoas que aceitassem aquele programa naquele momento, e isso vale desde lá de trás, não é de agora. Sempre deixaram entulho, não importa o tempo que foi derrubada aquela casa, se hoje está limpo, porque foi um morador que foi lá com a pazinha dele, botou no carrinho, levou na caçamba do lixo para jogar fora. Porque senão tava lá, e boa parte tá, porque a gente não tem condições físicas, né, maquinário para dar conta, porque às vezes é muito entulho. E aí, quando a prefeitura dá esse auxílio de demolição, a própria pessoa tem que derrubar a casa. E aí ela entra nesse processo, porque ela derrubou a própria casa e deixou o entulho lá, e ela não deve ter condição. Então, vamos lá, a barganha eu tenho a minha casa, eu deixo derrubar ela, fico refém de um processo, vou morar de aluguel, não tenho dinheiro suficiente para comprar uma casa, e sem contar que é parcelado esse dinheiro. 50 mil, segundo eles, um mês após a saída do bairro e 60 mil após o final do bairro, quer dizer, quando o bairro acabar. Só que existem várias queixas de vários moradores que a gente tem contato, que saiu recente, que não receberam esses 50 mil. E já faz mais de 4 meses que saíram. E a prefeitura deu um novo prazo, inclusive, para pagar os primeiros 50. E lembrando que esses 50 mais 60 é tudo que a pessoa vai receber pela casa dela. Então não é suficiente. Baseado... Olha, a gente pode ter pesquisado no mercado quanto custa um terreno numa área mais ou menos de São José, e eu tenho certeza que 50 mil não compra. Quantas famílias aceitaram essa proposta da prefeitura? E qual que é a orientação que a comunidade, né, que você, enquanto líder comunitário, dá para essas famílias que pensam em aceitar? A prefeitura chega a falar tem 49 famílias, mas isso eles contam desde lá de trás. Agora, que aceitou recente, desde que eles surgiram com essa liminar... De dezembro para cá. Não dá 10, deve dar umas 5 ou 6, né? 5, por que eu falo ou? Porque, na verdade, assim, tem gente ainda que ficou pensando, desistiu, várias pessoas desistiram. Porque primeiro entenderam que eles achavam que tinham mais grana, mas não tem. Falei, olha, é a sua casa, por isso aqui. Mas vocês pediram uma revisão desses valores, ou isso não está na sua pauta? Na verdade, a prefeitura disse que o decreto é aquele. Não deixou... Ele falou, o decreto é esse aqui. É o que a gente pode dar. É isso. E aí a gente orienta os moradores o seguinte, fala, olha, se põe no lugar, você acha que a sua casa vale isso, dessa forma que está sendo feito? Você acha que não? Porque a gente tem um plano de regulação fundiária. Por que a prefeitura não discute o plano? A gente já comprovou que o plano é mais barato de regularizar do que remover. E isso, inclusive, está provado em qualquer lugar que você for e fizer um estudo financeiro disso, você vai conseguir constatar que é muito mais barato você regularizar do que remover. Regularizar significa transferir as famílias do parque para uma outra área do banhado? Exato. A parte que está no parque, exatamente. Exatamente. Assim, quem está fora da área do parque, regulariza ali mesmo. Regulariza ali mesmo. Assim, a gente que mora na área do parque, a verdade, o nosso desejo é que a gente ficasse ali. Essa é a verdade. Porque aquele parque só existe por causa de nós. A gente construiu aquele parque. A gente vai ser expulso daquilo que construiu. De qualquer forma. Mas assim, nem o remanejamento, né, que inclusive foi sugerido por algumas vezes para a prefeitura, nem o remanejamento eles aceitaram. Então, assim, existe muita truculência e muito sectarismo por conta da prefeitura, porque eles querem tirar qualquer custo e não se importa se vai ter caso ou não. E quando a gente apresenta propostas, né, com base em termos técnicos e tudo mais, eles não aceitam, independente de qual seja. Então, então não existe um diálogo. Né? Existe um monólogo da prefeitura que constrói uma narrativa na cidade, dizendo que a gente é invasor, aquela coisa toda, mas que na história e com os documentos de fato se prova ao contrário, e que eles se negam a querer discutir qualquer coisa a não ser botar a gente para fora de lá. Então estou vendo que usar o termo conciliação, entendimento, pacificação é uma coisa que está muito longe, né?
Infelizmente. Quem expõe esse lado do banhado para a prefeitura é você, né? Você é o responsável. Não só eu, né? Assim, mas você toma a frente ali da comunidade, né? A gente tem uma comissão de moradores, né? A gente tem algumas lideranças, eu sou uma delas. Uma delas. Eu fico responsável de algumas coisas, né? Acho que é até evidente. Mas a gente tem uma comissão, a gente discute em conjunto, a gente, né, vota, a gente tem uma organização, sim. Então, a gente sempre tenta propagandear onde a gente leva, porque a gente sabe da história, de ter os documentos, até os próprios moradores às vezes mostram, olha, eu moro aqui há tanto tempo, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho meu filho, meu neto, e assim vai. Eu tenho minha horta, né? Minha horta, eu tenho meu animal, meus animais, eu tenho vaca, meu padrasto faz queijo meio cura, ele tem cerca de 30 cabeças de vaca, ele tem galinha, ele tem pato, ele tem ganso. Ele tem porco, ele mata os porquinhos para vender, para o pessoal que ele vende. E tudo registrado, tá? Isso é registrado, as vacas dele é registrado, toma injeção, tudo tem documento. Então, assim, é ruim colocar da forma que eles colocam as Porque coisas. o morador mais antigo lá da comunidade, quem que é? Quantos anos de banhado tem a pessoa? É a Dona Maria, que é conhecida como Dona Fiona. Ela tem 61 anos de banhado, ela tem 74 anos de idade. Foi pra lá bem novinha, né? E ela foi bem novinha. E depois o seu Davi, né? O seu Davi é da liderança também, é o mais antigo da liderança. E ele tem dias de diferença da Dona Fiona. A Dona Fiona disse que viu ele chegando, né? E ela até fala que quando eles foram adolescentes namoraram, aquela coisa toda. Que legal. Zé Gui? Outra coisa que se coloca nessa discussão é a questão da insalubridade do local. Essa é uma tese que a prefeitura tem batido, né, de que é para o bem da saúde da comunidade. Eu sei que vocês têm uma resposta bastante afiada para essa questão. Bom, eu não preciso nem dar uma resposta. Eles entraram com um processo na época sobre a questão da turfa e usaram, inclusive, dados que nem podia ser usado. E, bom, esse processo eles perderam. Então, assim, eles não conseguiram nunca provar que é insalubre. E a gente é um bairro centenário, a gente não tem casos de doenças, né, por exemplo, pulmonares, que eles falavam que a gente tinha. Não tem. De Covid só morreu uma pessoa na comunidade, porque ele já tinha uma doença grave pré-existente, né? E aí essa pessoa faleceu por causa da Covid. De dengue, não tem registro de morte de dengue lá dentro. Não tem registro de morte desse tipo de possíveis acontecimentos que a prefeitura tanto se preocupa. E olha, se no banhado é uma área insalubre, então lá embaixo, no Serimbura, lá embaixo, naqueles bairros ricos, também porque lá também faz parte da concha. Então, já que a prefeitura diz que está tão preocupado com os moradores e com o meio ambiente, então bora fazer assim, ó. Vamos estender essa área do parque até o rio. E aí tirar todo mundo da área da concha do banhado, para preservar o banhado 100%. Será que a prefeitura vai aceitar fazer isso? Todo mundo, eu falo. Todos os bairros, não é só, porque parece que o banhado só se resume a nós ali, a poucos % que é preservado, mas que parece que é o único que está errado. A gente está batendo quase 25 minutos de entrevista, Renato, mas ainda dá para a gente conversar mais um pouquinho aqui. O Zé comentou sobre essa questão da conciliação, né? A gente falou aqui, está um pouco longe. Então, eu queria que você dissesse qual é a proposta da comunidade para a prefeitura. O que é preciso, o que vocês querem, né? Qual é a proposta de vocês para a prefeitura para que haja essa conciliação? Bom, eu acho que primeira coisa, a prefeitura tem que começar. A primeira coisa que eles deveriam fazer, já ter feito para discutir conciliação, é primeiramente fazer pelo menos a discussão do plano de regulação fundiária do banhado. Eu devia ter feito isso. Olha, vamos ver esse projeto, vamos ver o plano de vocês aqui, vamos ver as possibilidades de como a gente regulariza isso aqui, ou se existe possibilidades. Mas da área do parque então não dá, mas então vamos remanejar vocês e vamos regularizar essa parte aqui, porque de fato existe esse parque. Reconhecer, primeiramente, a questão dos moradores. Segundo, respeitar que os moradores venham antes do parque. Dar uma alternativa que é de fato viável dentro do próprio banhado, porque a gente tem direito daquela terra, né? E não dizer, olha, você vai morar numa casa alugada há 2 anos e depois eu não sei o que eu vou fazer com você. A gente sabe que do ponto de vista, sei lá, moral, pode dizer, esse direito existe, né? Sem dúvida. Agora, do ponto de vista legal, né? Quer dizer, existe uma escritura, existem escrituras. Como é que funciona esse negócio? Existem algumas pessoas que têm escritura, né? Porque se você pega o mapa de 1920, 30, 40, você vê lá as inscrições, tem as pessoas que eram os donos, e aí o filho, neto, remanescente dessas pessoas ainda moram, muitos moram no mesmo local.
Quase todo mundo tem uso capião, porque mora muitos anos, então alguns até usam capião extraordinário, provavelmente, né? Porque... Podia até emprestar um pouquinho de uso capião. Podia até emprestar um pouquinho. Se dividir ali, ainda dá pelo menos 20 anos para cada um, se não der mais. Se dividisse em partes iguais, enquanto todos os moradores têm ali, dá 20 anos para cada um. E aí você pega, por exemplo, as entrevistas dos moradores. Quanto tempo você mora aqui? Mais de 30, mais de 40, mais de 20. Eu tenho 34 anos e moro há 30. Então, assim, a gente tem uso capião, tem escritura. Eles já fizeram o cadastro da gente várias vezes. Tem vários documentos que comprovam vários tipos de... Por exemplo, no passado teve riscicultura, que era a cultura de arroz, que se plantava arroz, aquela coisa toda. Depois, outros plantios. Então, sempre tem registro de moradores residentes do banhado que tem documentos, né, inclusive antigos, que comprova ali que, né, tem direito daquela terra. Por mais que alguns não tenham uso capião, porque é filho de alguém que já tem aquela coisa toda. Os mais novos não tem muito, né, porque é filho de algum morador. Mas até alguns mais novos têm. Eu sou filha de uma pessoa que mora, mas eu tenho. Então, assim, é difícil eles alegar da maneira que eles alegaram que a gente tinha uma ocupação recente, ou que a gente invadiu o parque, essas coisas. Então, começou com esse discurso, não está discutindo para conciliar ninguém. Renato, para a gente encerrar, caso a reintegração de posse seja concluída e a área do parque seja preservada, né, a prefeitura de fato queira preservar ali a área do banhado, não vai poder ser construída nenhuma via, afinal vai ser uma área preservada, né? Vocês vão defender isso? A verdade é a seguinte, que a área do parque não se estende em todo o banhado, se estende uma parte do banhado. A outra parte de cima não está discriminada em área do parque. Então, provavelmente, eles querem fazer um parque e uma via e tirar todo mundo. É isso que eles querem fazer. Então, se tivesse de fato preocupado com o meio ambiente, eles não fariam uma via, não deixaria ninguém morar na Concha do Banhado, lá, aqueles bairros novos que surgiram lá no perto do Termas. Então, assim, se a reintegração vem, vai vir só pra gente, né? Só a gente que está com problema com o meio ambiente ali. Não o resto. O resto não tem problema. Muito bem, Renato Leandro, mais conhecido como Renato do Banhado, obrigado pela sua participação no portal SP Rio Mais. Seja sempre bem-vindo. Estamos à disposição. Agradeço imensamente a SP Rio Mais. Quero estar presente sempre, né? Quando vocês quiserem descer lá, são convidados, porque afinal de contas é um bairro como qualquer outro, então todos estão convidados. E muito obrigado aqui pelo convite e tudo mais. Muito bem. Zé Guilherme, obrigado também. Até a próxima. Agradeço a todos que nos acompanharam no Spotify e no YouTube. SP Rio Mais, conteúdo de verdade.